Pablo Picasso, um dos maiores nomes da arte moderna, é considerado um dos artistas mais inovadores e influentes do século XX. Sua carreira transcendeu estilos, técnicas e fronteiras, deixando um legado incomparável no mundo das artes. Ao longo de sua vida, Picasso foi responsável por redefinir as convenções artísticas, desafiando as normas e criando novas formas de ver e representar o mundo. Sua obra abrange uma variedade de estilos, incluindo o cubismo, o surrealismo e o expressionismo, além de explorar diversas técnicas, como a pintura, a escultura, o desenho e a cerâmica. O impacto de Picasso na arte moderna não pode ser subestimado. Ele não apenas alterou a maneira como as pessoas viam a arte, mas também influenciou profundamente outras áreas da cultura, como a literatura, a arquitetura e o design. Em sua busca incessante por inovação, Picasso se tornou um ícone cultural, cuja influência ultrapassou as fronteiras da arte e da história. Sua capacidade de reinvenção constante foi uma das características que o tornaram uma figura singular, capaz de transformar o curso da história da arte para sempre. Nascido em Málaga, Espanha, em 1881, Pablo Picasso mostrou desde muito jovem um talento extraordinário para o desenho. Sua mãe e seu pai, ambos envolvidos com a arte, perceberam logo o potencial de Picasso e o incentivaram a seguir essa carreira. Ainda adolescente, Picasso já demonstrava uma técnica impressionante, o que o levou a estudar em diversas academias e escolas de arte. Seu talento precoce era visível, e ele rapidamente se destacou entre seus contemporâneos. Contudo, não foi apenas sua habilidade técnica que o fez se destacar, mas também sua capacidade de questionar as convenções artísticas da época. Picasso nunca se conformou com as tradições estabelecidas e, ao longo de sua carreira, sempre procurou desafiar e subverter as expectativas. Sua busca incessante por novas formas de expressão o levou a explorar uma grande variedade de estilos e técnicas, culminando no desenvolvimento do cubismo, uma das inovações mais revolucionárias da história da arte. A transição de Picasso de um estilo figurativo para formas abstratas não foi um processo linear ou simples. Em suas primeiras obras, ele foi influenciado por mestres clássicos como Velázquez e o Greco, cujas influências podem ser vistas em suas obras mais jovens. No entanto, com o tempo, Picasso passou a questionar essas influências e começou a explorar novas formas de representação, distantes da realidade figurativa. A partir da década de 1900, suas obras começaram a refletir uma experimentação contínua com a forma e a cor. O cubismo, talvez a maior conquista de Picasso, surgiu em parceria com o artista Georges Braque. Juntos, eles revolucionaram a pintura ao introduzir uma nova maneira de ver o mundo. Em vez de representar objetos e figuras de uma forma naturalista, Picasso e Braque fragmentaram as imagens em formas geométricas, oferecendo uma visão multifacetada do objeto. Essa abordagem inovadora teve um impacto profundo na arte, e o cubismo se tornou uma das mais importantes vanguardas artísticas do século XX. Mas Picasso não se limitou ao cubismo. Ao longo de sua vida, ele continuou a experimentar com diferentes estilos e técnicas, passando por períodos como o período azul, o período rosa e o surrealismo. Cada uma dessas fases refletiu não apenas mudanças em sua abordagem artística, mas também em sua visão de mundo, que estava em constante evolução. Picasso não apenas acompanhou os movimentos artísticos de sua época, mas também os moldou, deixando uma marca indelével na história da arte. Além de seu trabalho artístico, a vida pessoal de Picasso também foi repleta de acontecimentos que influenciaram profundamente sua obra. Suas relações pessoais, amores e perdas afetaram suas produções, tornando sua arte um reflexo direto de suas experiências e emoções. A tragédia da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, levou Picasso a criar uma de suas obras mais emblemáticas, Guernica, um poderoso protesto contra os horrores da guerra. Essa obra, que se tornou um símbolo da luta contra a opressão, é um exemplo claro do engajamento político de Picasso. O legado de Picasso vai além de sua obra. Ele foi uma figura de destaque na sociedade de sua época, conhecido por seu temperamento enigmático e por suas ideias progressistas. Seu envolvimento com movimentos políticos e sociais, suas ideias sobre a liberdade artística e sua disposição para desafiar a autoridade o tornaram uma figura pública tão importante quanto seu trabalho artístico. Picasso se tornou sinônimo de inovação, criatividade e ousadia, características que o acompanharam durante toda a sua carreira.
por fim, a importância de Pablo Picasso na história da arte moderna reside não apenas em sua genialidade técnica, mas também em sua habilidade de quebrar barreiras e estabelecer novas formas de pensar sobre a arte. Picasso foi um visionário, que olhou para o futuro e não se limitou às convenções de seu tempo. Ele foi, acima de tudo, um artista que soube transcender sua própria época e deixar um legado que continua a influenciar artistas e admiradores até hoje. Ao longo de sua carreira, ele não apenas fez história, mas também se tornou uma parte essencial da própria definição do que é arte moderna. Pablo Picasso nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, uma cidade portuária no sul da Espanha. Filho de José Ruiz Blasco, um pintor acadêmico e professor de arte, e Maria Picasso Y. Lopes, ele foi introduzido ao mundo da arte desde muito cedo. A relação com seu pai foi crucial para o desenvolvimento de Picasso como artista, pois foi o primeiro a perceber o talento excepcional do filho. José Ruiz Blasco, ao mesmo tempo, foi também uma figura autoritária e um exemplo de dedicação à arte, o que contribuiu para que Picasso adquirisse tanto a técnica refinada quanto a disciplina necessárias para se tornar um grande artista. Desde pequeno, Picasso demonstrou um talento impressionante para o desenho. Quando tinha apenas 7 anos, já conseguia reproduzir imagens com grande precisão. Aos 9 anos, seu pai, reconhecendo a prodigiosa habilidade do filho, decidiu interromper sua formação escolar tradicional e focar exclusivamente em sua educação artística. Picasso ingressou em várias academias de arte, incluindo a Escola de Belas Artes de Barcelona, onde teve sua primeira formação formal em desenho e pintura. Durante esse período, a técnica acadêmica tornou-se uma das bases do seu estilo inicial, mas sua mente inquieta não se conformava apenas com o tradicional. A cidade de Barcelona, durante o final do século XIX, era um centro pulsante de inovação artística e cultural. Foi nesse ambiente que Picasso teve seu primeiro contato com os grandes mestres da arte e com as influências modernas. Barcelona não só oferecia escolas de arte renomadas, como também um círculo de artistas intelectuais que discutiam as últimas correntes artísticas. A cidade estava em um momento de efervescência, com o movimento modernista em pleno crescimento, e Picasso absorveu essas novas ideias com grande intensidade. Ainda na adolescência, Picasso desenvolveu um profundo interesse pelos mestres clássicos da pintura. Ele passou horas estudando as obras de Diego Velázquez, Francisco de Goya e El Greco, cujas influências podem ser observadas em suas primeiras produções. No entanto, Picasso também começou a se distanciar das tradições da arte acadêmica, questionando o realismo rígido e buscando novas formas de expressão. Sua curiosidade insaciável e sua capacidade de explorar diferentes estilos desde muito jovem mostraram que ele não estava disposto a se limitar ao convencional. Em 1900, Picasso se mudou para Paris, a capital artística do mundo na época, onde o cenário artístico estava em constante transformação. Foi em Paris que ele conheceu outros artistas influentes, como Henri Toulouse-Lautrec, Georges Braque e outros membros do movimento pós-impressionista. A cidade, com sua energia criativa e seu dinamismo, ofereceu a Picasso o ambiente ideal para se desenvolver como artista e se afastar das convenções acadêmicas. Além disso, foi na capital francesa que ele encontrou uma rica diversidade de influências, tanto das vanguardas europeias quanto da arte popular, que ajudaram a moldar seu estilo emergente. Em Paris, Picasso entrou em contato com o famoso Café de la Rotonde, onde artistas e intelectuais se reuniam para discutir ideias e filosofias. Foi nesse local que ele iniciou uma série de amizades com outros artistas que também estavam quebrando barreiras em suas respectivas disciplinas. As conversas e as trocas com esses colegas não apenas influenciaram seu trabalho, mas também ajudaram a formar a base de sua visão artística que se distanciava da pintura tradicional. Nos primeiros anos de sua vida parisiense, Picasso ainda estava se encontrando artisticamente, o que resultou em uma obra marcada por experimentação. Em 1901, ele iniciou o que mais tarde seria conhecido como o Período Azul. Nesse período, suas obras eram caracterizadas por tons frios de azul e uma atmosfera melancólica e introspectiva. O próprio Picasso se referia a esse período como uma expressão de sua angústia pessoal, refletindo uma fase de solidão e busca pela identidade artística. A morte de seu amigo Carlos Casagemas, um evento trágico em sua vida, também foi um fator decisivo para o início dessa fase de sua obra. O Período Azul foi um momento crucial para Picasso,
pois nele ele começou a explorar temas de sofrimento, pobreza e marginalização. Suas figuras eram frequentemente retratadas de maneira alongada e distorcida, em uma tentativa de capturar a essência emocional dessas experiências. Obras como La Vie, de 1903, e O Velho Guitarrista, de 1903 a 1904, são exemplos desse período e revelam uma profunda empatia do artista pelos marginalizados da sociedade. Ao mesmo tempo, essa fase também foi uma exploração pessoal de seus próprios sentimentos de perda e isolamento. Apesar da melancolia presente em suas obras, o período azul foi uma etapa importante na construção do estilo único de Picasso. Durante esse período, ele experimentou com a figura humana e começou a se afastar da rigidez das convenções acadêmicas. Em vez de retratar a figura humana de forma realista, Picasso usou sua arte como um meio de explorar as emoções mais profundas e complexas da condição humana. Essa abordagem emocional e subjetiva se tornaria uma marca registrada de sua obra ao longo de sua carreira. O final do período azul foi marcado por uma transição importante na vida e na arte de Picasso. No início de 1904, ele entrou no que seria conhecido como o período rosa, uma fase mais luminosa e otimista, que refletia uma mudança no estado emocional do artista. Contudo, essa mudança não foi apenas psicológica, mas também estética, marcando uma nova fase de sua experimentação com cores e formas. O período rosa representou o início de uma nova etapa na jornada artística de Picasso, onde ele começaria a consolidar seu estilo e a se afastar das influências mais tradicionais que haviam marcado seus primeiros anos de formação. O início da jornada artística de Picasso foi, portanto, uma combinação de talento natural, influências externas e uma busca interna por uma expressão pessoal mais autêntica. Desde sua infância, Picasso foi capaz de absorver e reinterpretar as diferentes correntes artísticas de seu tempo, criando uma base sólida para as inovações que viriam a seguir. Sua formação artística, tanto técnica quanto emocional, foi marcada por uma busca constante pela verdade e pela autenticidade, o que o impulsionaria a se tornar uma das figuras mais importantes da arte moderna no século XX. A formação artística de Pablo Picasso, especialmente durante seus primeiros anos, foi profundamente moldada pela reverência aos mestres clássicos da pintura. Desde a sua infância em Málaga até sua adolescência em Barcelona, ele teve acesso a uma vasta quantidade de obras de grandes pintores europeus, sendo a arte renascentista e barroca de particular importância. Dentre os mestres que mais influenciaram Picasso, Velázquez se destaca como uma figura crucial, cuja técnica e abordagem à representação da figura humana deixaram uma marca duradoura em seu trabalho. Além de Velázquez, outros pintores como El Greco, Goya e até Rembrandt exerceram uma forte influência sobre o jovem artista, moldando sua visão artística e sua busca por uma linguagem pessoal. Velázquez, um dos mais importantes pintores do barroco espanhol, foi uma figura central na formação inicial de Picasso. Sua obra Las Meninas, um dos maiores exemplos da pintura ocidental, deixou um impacto duradouro na mente do jovem Picasso. A complexidade da composição, a profundidade psicológica dos personagens e a maneira como Velázquez tratou a perspectiva e a luz influenciaram profundamente o estilo de Picasso. Ele se referiu a Velázquez como um modelo de grandeza artística, reconhecendo sua habilidade em representar não apenas a aparência exterior, mas também a psicologia das figuras. A busca pela captura do ser humano em sua totalidade, em vez de uma mera representação realista, foi uma característica de Velázquez que Picasso incorporou em sua própria arte. A relação de Picasso com Velázquez não se limitava à admiração técnica. A maneira como Velázquez tratava a figura humana de forma tão livre e expressiva foi um ponto de partida para o jovem artista em sua própria exploração da forma. Picasso, mesmo em seus primeiros anos, demonstrou uma habilidade notável para reproduzir com precisão as imagens que via em livros e museus, mas ele não se contentava com a simples imitação. Seu impulso criativo o levou a reinterpretar essas figuras com uma visão nova, buscando não apenas capturar a imagem externa, mas também transmitir as emoções e as ideias que estavam por trás dela. Além de Velázquez, Picasso também foi fortemente influenciado por El Greco, outro mestre espanhol cujas obras marcaram uma mudança radical no modo de pintar figuras humanas. El Greco era conhecido por suas representações elongadas de corpos e suas cores vibrantes e dramáticas. A distorção da forma humana, a ênfase na expressividade emocional e a ousadia nas escolhas cromáticas de El Greco se tornaram elementos que Picasso buscou integrar em suas próprias composições.
No entanto, enquanto o Greco usava a distorção para expressar uma visão religiosa ou mística, Picasso utilizaria a distorção para explorar as emoções humanas universais, além de expressar sua inquietação e angústia interior. A pintura de Francisco de Goya, outro ícone da arte espanhola, também teve um papel importante na formação de Picasso. Goya, com sua obra cheia de contrastes dramáticos entre luz e sombra, também foi uma grande influência. As cenas de violência, desolação e sofrimento humano nas pinturas de Goya, especialmente em suas sérios desastres da guerra, impactaram profundamente Picasso, que viu na arte de Goya um reflexo das realidades sombrias da condição humana. Picasso, mais tarde, incorporaria essa mesma intensidade emocional em algumas de suas obras, especialmente no período da Guerra Civil Espanhola, quando ele pintou sua famosa obra Guernica, que reflete o horror da guerra e da opressão. Embora o vínculo de Picasso com os mestres clássicos tenha sido fundamental para sua formação inicial, o artista também estava profundamente interessado em como esses antigos mestres haviam sido influenciados pela história da arte e pela tradição. Desde seus primeiros anos em Barcelona, Picasso tinha uma grande afinidade com a tradição da pintura europeia, mas, ao mesmo tempo, ele começava a desenvolver uma visão crítica sobre ela. Ele questionava a rigidez da academia e sentia que a arte precisava evoluir, não apenas como uma forma de imitação da natureza, mas como uma ferramenta de comunicação emocional e intelectual. Durante sua juventude, Picasso se dedicou a copiar obras dos mestres clássicos, especialmente em sua estada em Madrid, quando teve acesso ao Museu do Prado, que possui uma vasta coleção de pinturas de Velázquez, Goya e outros grandes artistas. Essas cópias foram um exercício importante para ele, não só porque aperfeiçoaram sua técnica, mas também porque permitiram que ele absorvesse as ideias dos grandes mestres da pintura. Ao mesmo tempo, Picasso também estudava os aspectos mais profundos da obra desses artistas, como as escolhas compositivas, o tratamento da luz e a interpretação da figura humana. A habilidade de Picasso de aprender com esses mestres foi crucial para seu desenvolvimento artístico, pois ele nunca buscou apenas a imitação, mas a reinvenção do que havia aprendido. No entanto, à medida que Picasso amadurecia artisticamente, ele começou a se afastar das tradições acadêmicas. Influenciado pelas novas correntes artísticas que surgiam na Europa, ele passou a questionar a supremacia da representação realista e a explorar novas maneiras de expressar suas ideias. Ao mesmo tempo, ele mantinha uma profunda admiração pelos mestres clássicos, mas buscava integrar sua técnica com novas formas de expressão. A fusão do clássico e do moderno se tornaria uma das características mais marcantes de sua carreira. O impacto dos mestres clássicos foi particularmente evidente em alguns dos primeiros quadros de Picasso, como o retrato de Dona Piedade, de 1896, que demonstra uma sólida formação acadêmica, e também em Círculo de Mulheres, de 1901, onde ele aplicava as lições aprendidas com Goya e Velázquez. Nesses quadros, a técnica apurada e o uso da luz e da sombra são evidentes, refletindo a formação tradicional de Picasso. Contudo, essas obras também apresentam uma força emocional crescente, o que começa a apontar para a direção que Picasso tomaria em sua evolução artística. A relação de Picasso com os mestres clássicos não foi uma adesão cega ao passado, mas uma reinvenção de suas influências. Ele sabia que para inovar, era preciso primeiro entender e dominar as técnicas que vinham antes. O reconhecimento e a subversão do tradicional seriam a chave para a sua carreira. Assim, enquanto seus primeiros trabalhos mostravam uma reverência pelos mestres, seus desenvolvimentos posteriores, como o cubismo, seriam uma ruptura total com as convenções da pintura clássica, mostrando que, para Picasso, a tradição não era uma prisão, mas uma plataforma para o novo. Portanto, a influência dos mestres clássicos foi um alicerce fundamental na formação de Picasso, mas também um ponto de partida para suas explorações criativas e rupturas com o convencional. Ao mesmo tempo que ele dominava as técnicas tradicionais e se inspirava em Velázquez, Goya e El Greco, Picasso estava, na verdade, construindo as bases para sua própria visão artística revolucionária. A interação entre o respeito pela tradição e a necessidade de romper com ela seria uma constante ao longo de toda a sua carreira. O início do século XX foi marcado por uma profunda transformação na vida e na arte de Pablo Picasso. Após seus primeiros anos de aprendizado e experimentação em Barcelona e Paris, o artista atravessou um período de grande introspecção, cujas obras refletiam um clima de melancolia e solidão.
Este período, conhecido como o Período Azul, se estendeu aproximadamente de 1901 a 1904 e tornou-se uma das fases mais emblemáticas de sua carreira, caracterizando-se por sua exploração da dor, da miséria humana e das emoções mais sombrias. Durante este tempo, Picasso adotou uma paleta de tons frios, principalmente azuis e verdes, e começou a tratar temas de marginalização e sofrimento. O ponto de partida para o Período Azul foi a morte de Carlos Casagemas, um amigo próximo de Picasso, que tirou a própria vida em 1901. A tragédia pessoal teve um impacto profundo em Picasso, que ficou profundamente abalado pela perda. A morte de Casagemas não apenas marcou sua vida pessoal, mas também afetou profundamente sua produção artística. A tristeza, o luto e a reflexão sobre a fragilidade da vida humana tornaram-se temas centrais para o artista nesse período. A obra de Picasso durante esse tempo expressava uma reação emocional ao sofrimento e à morte, refletindo seu estado de espírito e sua visão da vida em um momento de dor intensa. O uso predominante de tons de azul, que dá nome ao período, foi uma escolha consciente de Picasso para evocar uma sensação de tristeza e melancolia. As cores frias e as figuras alongadas e solitárias nas pinturas desse período criaram uma atmosfera de desolação e introspecção. Em obras como O Velho Guitarrista, de 1903, a imagem de um homem idoso tocando guitarra, desprovido de qualquer vitalidade, simboliza a solidão e a pobreza. As figuras de Picasso, nesse período, não eram apenas representações de pessoas, mas expressões viscerais de desespero, sofrimento e isolamento. O Período Azul foi também uma reação de Picasso à dura realidade social e econômica de sua época. Durante sua estadia em Paris, o artista encontrou-se em um ambiente de grande pobreza, onde ele testemunhou a dura luta dos mais desfavorecidos. Picasso não apenas refletiu sobre sua própria dor, mas também sobre a condição humana como um todo, com um olhar crítico sobre as pessoas que viviam à margem da sociedade. Muitas de suas pinturas retratam figuras de mendigos, cegos, prostitutas e outros marginalizados, cujas vidas eram um reflexo da miséria social e econômica daquele momento. No entanto, o Período Azul não deve ser visto apenas como uma fase de lamento. Ao contrário, ele também representou uma profunda busca por significado e uma tentativa de entender as complexidades da experiência humana. Picasso não se limitou a retratar o sofrimento de uma forma passiva, mas procurou expressar uma forma de resistência emocional por meio de suas obras. Mesmo nas imagens mais dolorosas, como a famosa série de quadros em que representa a pobreza e a dor, há uma força subjacente, uma tentativa de captar a dignidade e a resistência humana diante das adversidades. O tratamento de figuras humanas e a busca pela empatia em suas representações também são aspectos centrais no Período Azul. Picasso, em vez de fazer retratos frios ou distantes, buscava capturar a essência emocional de seus sujeitos. Em obras como A Mulher com o Violão, de 1903, a figura de uma mulher tocando violão é retratada com uma expressão de profundo cansaço e desolação, mas também com um certo lirismo. A música, aqui, pode ser vista como um simbolismo da luta emocional e espiritual da figura feminina, que, apesar do sofrimento, continua a criar e a resistir. Durante esse período, Picasso também se distanciou de algumas das influências de sua juventude, como as obras dos mestres clássicos, e começou a se concentrar mais em uma interpretação subjetiva da figura humana. Suas figuras, muitas vezes distorcidas ou alongadas, buscavam transmitir uma sensação de transcendência emocional, mais do que uma mera reprodução física da realidade. A angulação das formas e a simplificação das figuras são características que ajudaram a definir o estilo de Picasso nesse período. A crise pessoal de Picasso durante o Período Azul não foi apenas uma questão emocional, mas também um reflexo de um momento de crise na própria arte. O início do século XX foi uma época de grandes transformações, tanto na política quanto na cultura. O impressionismo já havia rompido com as tradições da pintura clássica, e novas vanguardas artísticas estavam surgindo. Picasso, como muitos outros artistas de sua geração, estava consciente da necessidade de encontrar uma nova forma de expressão que fosse condizente com os tempos modernos. Nesse sentido, o Período Azul serviu como um campo de experimentação, uma fase de amadurecimento, onde ele buscava uma linguagem própria para expressar a profundidade do sofrimento humano. É importante observar também que o Período Azul foi simultaneamente uma preparação para o que viria a ser o desenvolvimento do cubismo.
Embora o cubismo só fosse oficialmente começado alguns anos depois, as transformações na forma como Picasso abordava a figura humana e a representação do espaço começam a se desenhar nesse momento. O uso da figura humana como um meio de explorar a psicologia e as emoções do sujeito, e a distorção da realidade para expressar a interioridade do ser, seriam características que mais tarde se traduziriam nas inovações formais do cubismo. Porém, o período azul não foi apenas uma fase de dor e angústia para Picasso. Embora a dor pessoal tenha sido um catalisador para sua expressão, ele também foi um momento de amadurecimento artístico, onde Picasso consolidou a ideia de que a arte não deveria ser apenas uma representação do mundo externo, mas uma representação das complexidades interiores do ser humano. O olhar de Picasso sobre o sofrimento, a marginalização e a solidão não era um olhar de condenação, mas um olhar empático, que buscava compreender as lutas da condição humana e transmitir essas experiências de forma visceral. Em 1904, o período azul deu lugar ao que ficou conhecido como o período rosa, uma fase mais luminosa e otimista na obra de Picasso, onde as cores começaram a se aquecer e a paleta de azuis foi substituída por tons mais quentes. Contudo, o período azul permanece como uma das etapas mais significativas da trajetória de Picasso, marcando não apenas um período de profunda reflexão pessoal, mas também um momento crucial de sua evolução artística. As lições aprendidas durante esse período de sofrimento e introspecção serviram como base para as inovações que Picasso traria para a arte moderna nos anos seguintes. Após o sombrio e introspectivo período azul, Pablo Picasso experimentou uma transição significativa em sua carreira, marcada pela mudança tanto em sua paleta de cores quanto em sua abordagem temática. O período rosa, que se estendeu de 1904 a 1906, foi uma fase de maior luminosidade e otimismo, em que Picasso começou a explorar uma nova visão da vida, mais alegre, mas sem perder a profundidade emocional que caracterizava suas obras anteriores. Essa transição não foi meramente estética, mas também refletiu uma mudança em seu estado psicológico e suas experiências pessoais, pois ele se distanciava da dor pessoal que dominara a fase anterior e abraçava novas influências artísticas e culturais. O período rosa tem suas raízes na experiência de Picasso em Paris, onde o artista passou a se relacionar mais intensamente com as cenas circenses e com as figuras de artistas de rua, como acrobatas, arlequins e saltimbancos. Essas figuras, muitas vezes associadas à vida itinerante e às dificuldades dos artistas de vanguarda, tornaram-se protagonistas em muitas de suas obras. O que inicialmente parecia um simples interesse por temas populares e marginados, logo se transformou em uma reflexão mais profunda sobre a condição humana, onde Picasso começou a capturar a suavidade, a graça e a beleza da existência, mesmo nas figuras que eram marginalizadas pela sociedade. Entre as obras mais emblemáticas desse período estão Família de Arlequins, de 1905, e Garçom à la Pipe, de 1905. Estas peças apresentam um visível afastamento da tristeza do período azul, com o uso de tons quentes de rosa e laranja, e uma paleta mais clara e viva. O próprio uso da figura do Arlequim, que já fora presente nas obras do Renascimento e da arte barroca, foi para Picasso uma maneira de falar sobre o artista, sua busca pela identidade e sua luta por pertencimento, mas agora com uma sensação de leveza e humanidade. Essas figuras de artistas de circo, em particular, eram retratadas com um sentido de dignidade, ao contrário das representações mais desoladoras da pobreza no período azul. Além da mudança na paleta de cores, o período rosa também marcou uma evolução no estilo de Picasso, que se afastou da rigidez da linha e da definição precisa das formas, aproximando-se de uma maior fluidez e expressividade. A suavidade nas formas e o uso de tons pastel não eram apenas uma mudança decorativa, mas também uma maneira de Picasso tentar capturar a delicadeza e a beleza das relações humanas. O tratamento da figura humana tornou-se mais arredondado, com uma elegância que contrastava com as distorções mais angustiantes do período anterior. Foi também durante o período rosa que Picasso começou a explorar mais intensamente a figura feminina. Mulheres começaram a aparecer em sua obra de maneira mais predominante com uma abordagem que oscilava entre a idealização e a humanização. Elas não eram mais retratadas apenas como figuras de sofrimento ou desolação, mas como seres complexos, com suas próprias características e individualidade. Essa transformação foi um reflexo do próprio amadurecimento de Picasso como artista e ser humano, que passava a perceber as mulheres não apenas como figuras de dor, mas como agentes da beleza, da complexidade e da transformação.
O ambiente cultural de Paris no início do século XX também desempenhou um papel importante na mudança de foco de Picasso. A cidade era um centro de efervescência intelectual e artística, com diversas exposições, novos movimentos e artistas desafiando as convenções estabelecidas. Picasso estava imerso em um mundo vibrante, que incluía não apenas artistas, mas também poetas, filósofos e escritores que estavam transformando as formas de expressão artística. A convivência com figuras como Guillaume Apollinaire e Gertrude Stein, bem como o contato com outras figuras-chave do modernismo, como Henri Matisse e Georges Braque, também influenciou a transição de Picasso para um novo estilo. Em seus trabalhos do período rosa, Picasso foi mais além na busca por uma estética pessoal que unisse as influências clássicas com a inovação moderna. Seus quadros, embora mais suaves e expressivos, continuaram a refletir uma profunda consciência das questões existenciais e da busca por sentido. Mesmo em obras aparentemente mais lúdicas, como as representações de artistas de circo e figuras de palhaços, havia uma tensão subjacente que refletia a transição do artista entre a dor e a busca por um significado mais profundo na vida. A obra Dança, de 1906, que Picasso pintou durante esse período, representa de forma clara sua exploração do movimento e da interação entre as figuras humanas. O uso de formas mais simplificadas e contorcidas, com figuras dançantes que se entrelaçam, mostra um Picasso interessado em capturar a dinâmica da vida, a harmonia e a relação entre os indivíduos. As cores quentes e a expressividade das figuras estão longe da melancolia que dominava o período azul, refletindo uma visão mais otimista e energética da vida humana. Ao mesmo tempo, o período rosa não foi uma fuga da complexidade ou da intensidade emocional, mas uma maneira de Picasso explorar o lado mais humano da experiência. O contraste entre a leveza do período e a profundidade emocional das obras mostra a ambiguidade da vida humana, capaz de ser ao mesmo tempo alegre e trágica, simples e complexa. Essa dualidade é um tema central na obra de Picasso ao longo de sua carreira, mas no período rosa ela é expressa com uma suavidade que reflete um novo equilíbrio emocional do artista. A relação de Picasso com a arte também mudou durante esse período. O período azul, em que ele se viu profundamente imerso no sofrimento humano, havia sido uma época de busca por uma linguagem artística que fosse capaz de comunicar a dor, a perda e a fragilidade. No entanto, o período rosa representou uma evolução dessa linguagem. Picasso não apenas reagiu à dor, mas começou a explorar a beleza nas figuras humanas e na relação entre as pessoas. Ele agora estava mais interessado em capturar as emoções em movimento, a vida pulsante, e a expressão da intimidade e da conexão. O fim do período rosa deu lugar a uma nova fase na carreira de Picasso, que foi marcada por um distanciamento da representação realista e um aprofundamento nas experimentações formais e geométricas que mais tarde se tornariam centrais no desenvolvimento do cubismo. No entanto, o que o período rosa proporcionou a Picasso foi uma experiência artística rica e equilibrada, que lhe permitiu explorar as complexidades da condição humana em toda a sua gama, desde a dor e o sofrimento até a beleza e a celebração da vida. Essa fase foi fundamental para o desenvolvimento de um estilo que, embora leve em sua aparência, nunca deixou de ser uma forma profunda e reflexiva de arte. O período rosa representou um ponto de inflexão na carreira de Picasso, onde ele começou a se afastar de suas influências anteriores e começou a olhar para novas formas de expressão. Ele estava pronto para dar o próximo passo em sua jornada artística, que o levaria a um território completamente novo, onde a abstração e a experimentação formal tomariam o centro do palco. No entanto, o legado do período rosa permaneceu com ele, como uma prova de sua habilidade em explorar a complexidade humana, em todas as suas facetas, com uma sensibilidade única e inimitável. O início do século XX foi marcado por transformações profundas nas artes, com a quebra de paradigmas tradicionais e o nascimento de novas formas de expressão. Dentro desse contexto, o cubismo surgiu como uma das mais audaciosas e revolucionárias propostas artísticas, e Pablo Picasso, ao lado de Georges Braque, foi um dos pioneiros desse movimento. O cubismo não apenas reformulou a representação da realidade, mas também alterou a forma como a arte se relacionava com a percepção humana e a estrutura da realidade. Esta fase da carreira de Picasso, que se estendeu desde 1907 até aproximadamente 1917, não apenas redefiniu a estética visual, mas também refletiu um novo olhar sobre a complexidade da experiência humana.
O marco inicial do cubismo na obra de Picasso pode ser observado em Les Demoiselles d'Avignon, 1907, uma pintura que desafiou as convenções artísticas e causou um impacto imediato no mundo da arte. Nessa obra, Picasso abandonou a representação tradicional da figura humana e adotou uma forma mais geométrica e fragmentada, substituindo a suavidade das figuras realistas por uma série de formas angulares e planas. As figuras das mulheres, que tradicionalmente seriam representadas de maneira idealizada, agora aparecem em uma visão crua e desconstruída, com rostos inspirados em máscaras africanas e uma estrutura que lembra a análise de formas geométricas. Les Demoiselles d'Avignon foi um verdadeiro ponto de ruptura na história da arte. A abordagem de Picasso subverteu a perspectiva tradicional de profundidade, ao colocar diferentes ângulos e pontos de vista na mesma imagem, criando uma sensação de fragmentação e multiplicidade. A obra de Picasso introduziu a ideia de que a realidade não precisa ser representada de forma única e linear, mas sim por múltiplas facetas que podem coexistir na mesma imagem. Essa ideia foi fundamental para o desenvolvimento do cubismo, que se afastou da perspectiva tradicional de um ponto de vista fixo e procurou, em vez disso, representar a realidade de maneira fragmentada e simultânea. A parceria de Picasso com Georges Braque foi essencial para o desenvolvimento do cubismo. Ambos os artistas, trabalhando de maneira colaborativa, passaram a explorar, ao longo dos anos, as possibilidades do novo movimento. Juntos, eles analisaram e experimentaram novas formas de representar objetos, paisagens e figuras humanas, dividindo-os em formas geométricas simples como cubos, esferas e cones. O cubismo, ao contrário de movimentos anteriores, não buscava imitar a realidade, mas representar a ideia subjacente à estrutura fundamental dos objetos, desconstruindo-os e reconstruindo-os de uma maneira completamente nova. O cubismo pode ser dividido em duas fases principais, o cubismo analítico e o cubismo sintético. A fase analítica, que ocorreu entre 1907 e 1912, foi marcada por uma abordagem mais abstrata e introspectiva. Durante esse período, Picasso e Braque analisaram os objetos e as figuras a partir de várias perspectivas, fragmentando-os e desconstruindo-os em formas geométricas e planos sobrepostos. A ideia era ir além da simples representação da realidade e buscar a essência interna dos objetos, uma visão múltipla e simultânea que pudesse capturar a complexidade da percepção humana. Nesse contexto, as obras de Picasso, como Violão e Garrafa, 1913, e Mulher com um Violão, 1911, apresentam uma complexidade visual, com formas quebradas, sobreposição de planos e uso de tons terrosos e cinzas. As formas são desmaterializadas, como se fossem retratadas de diferentes pontos de vista ao mesmo tempo, o que desafia a percepção convencional do espaço e da forma. Ao invés de um único ponto de vista, o cubismo oferecia uma visão caleidoscópica, multiplicando a percepção do espectador e mostrando que a realidade não é fixa, mas fragmentada e em constante transformação. Porém, com o passar dos anos e a evolução do movimento, Picasso e Braque começaram a buscar uma maior clareza em suas obras. A fase do cubismo sintético, que começou por volta de 1912, focou mais na simplificação das formas e na introdução de elementos como a colagem. Enquanto o cubismo analítico era mais abstrato e complexo, o cubismo sintético era mais acessível e utilizava elementos mais explícitos, como letras, números e outros sinais gráficos, que tornavam as obras mais próximas da linguagem cotidiana. Nessa fase, Picasso também começou a integrar materiais como pedaços de jornais, papéis e tecidos, criando colagens que misturavam diferentes texturas e superfícies. O uso de colagens foi uma inovação importante no cubismo sintético e tornou-se uma das marcas registradas do trabalho de Picasso. Ao incorporar elementos da vida cotidiana, como pedaços de jornal ou papel pintado, Picasso desafiava a ideia de que a arte deveria ser feita apenas com os meios tradicionais. A colagem, ao mesmo tempo que inovava, trazia uma relação direta entre a arte e o mundo real, criando uma fusão entre o ambiente cotidiano e a expressão artística. Essa técnica também foi uma forma de Picasso romper com as fronteiras entre os diferentes tipos de arte, misturando pintura, escultura e até mesmo elementos gráficos. A filosofia por trás do cubismo, especialmente no caso de Picasso, estava enraizada na ideia de que a arte não deveria ser uma simples imitação da natureza, mas uma representação da percepção subjetiva do artista. Para Picasso, a realidade não era algo fixo e imutável, mas algo que podia ser decomposto e reconstruído de várias maneiras.
O cubismo era, assim, uma forma de explorar a multiplicidade da experiência humana e da percepção, buscando uma verdade que fosse mais complexa e dinâmica do que a realidade externa e objetiva que a pintura tradicional tentava capturar. Ao longo do desenvolvimento do cubismo, Picasso também começou a explorar outras formas de expressão e experimentação, como a escultura, o desenho e a cerâmica. Seu interesse por formas geométricas e pela desconstrução das formas humanas e naturais o levou a trabalhar com diferentes materiais e técnicas, ampliando ainda mais os limites do cubismo e desafiando as convenções artísticas. Obras como a escultura Cabeça de Mulher, 1936, e os desenhos e gravuras de sua fase cubista demonstram como Picasso foi além da pintura para explorar as possibilidades do cubismo em outras dimensões. O impacto do cubismo foi imenso, não apenas no trabalho de Picasso, mas também em toda a arte moderna. Ao desafiar as convenções de perspectiva e representação, o cubismo abriu caminho para uma nova compreensão da arte e da forma. A busca de Picasso por novas maneiras de ver e representar a realidade foi uma influência direta em movimentos subsequentes, como o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Embora o cubismo tenha sido inicialmente um movimento coletivo, a contribuição de Picasso foi central para o seu desenvolvimento e a sua disseminação, tornando-o um dos mais importantes marcos na evolução da arte moderna. O cubismo, mais do que uma revolução estética, foi também uma revolução ideológica. Ao rejeitar a ilusão de uma única realidade objetiva, Picasso e seus contemporâneos deram início a uma nova forma de pensar a arte e a representação. A arte deixou de ser vista como uma simples imitação da natureza e passou a ser encarada como uma expressão pessoal e subjetiva do artista, um reflexo de sua visão única do mundo. Picasso, com sua abordagem inovadora e ousada, se tornou um dos maiores ícones dessa transformação, e sua contribuição ao cubismo foi uma das chaves para a redefinição da arte no século XX. Em resumo, o cubismo foi uma das fases mais marcantes da carreira de Picasso, uma revolução tanto formal quanto ideológica que redefiniu as possibilidades da arte moderna. Por meio do cubismo, Picasso não apenas transformou a pintura, mas também alterou a percepção da realidade, dando ao público uma nova maneira de ver o mundo e os objetos à sua volta. A ruptura com a tradição, a multiplicidade de perspectivas e a exploração da subjetividade tornaram o cubismo um marco na história da arte, e Pablo Picasso, com sua ousadia e genialidade, permaneceu como um dos maiores expoentes desse movimento revolucionário. Nos anos seguintes ao auge do cubismo, Pablo Picasso continuou a desafiar as fronteiras da arte, buscando novas formas de expressão e aprofundando-se nas questões psicológicas e emocionais que se tornaram centrais em sua obra. A década de 1920 foi marcada por um crescente interesse do artista pelo movimento surrealista, cujas ideias estavam fortemente influenciadas pelas descobertas da psicanálise e pela busca de um mundo além da razão e da lógica. O surrealismo, fundado por André Breton em 1924, procurava explorar o inconsciente, os sonhos, as fantasias e as dimensões irracionais da mente humana. Picasso, embora nunca tenha sido um membro oficial do grupo surrealista, foi fortemente influenciado pelas suas ideias e integrou aspectos do surrealismo em suas obras, produzindo uma das fases mais emocionais e inovadoras de sua carreira. O surrealismo não se limitava apenas à técnica, mas também à filosofia subjacente que propunha um rompimento com a realidade convencional e uma aproximação de um mundo mais simbólico e subjetivo. Para Picasso, essa ruptura foi uma oportunidade de explorar dimensões mais profundas da psique humana, utilizando a arte como uma forma de traduzir os sentimentos e impulsos inconscientes que não podiam ser expressos de outra maneira. Essa mudança de perspectiva ficou evidente em várias de suas obras, nas quais ele começou a se afastar de formas geométricas e realistas para abraçar uma representação mais livre e fluida da figura humana. O artista começou a experimentar com imagens e símbolos oníricos, distorcendo a realidade e criando figuras que pareciam estar entre o real e o imaginário. Obras como Mulher com Chapéu de Palha, 1936, e Guernica, 1937, exemplificam essa busca pela transgressão da lógica e pela exploração das emoções mais primordiais. Em Mulher com Chapéu de Palha, por exemplo, as formas da figura feminina são distorcidas e ampliadas, criando uma sensação de surrealidade que foge da representação convencional da mulher. A mulher em questão não é mais uma figura idealizada, mas sim uma construção emocionalmente carregada, refletindo a complexidade das relações humanas. Entretanto, foi
Foi com a monumental obra Guernica que Picasso se distanciou ainda mais das representações tradicionais e se aproximou do surrealismo de uma maneira mais explícita. A pintura, que retratou o bombardeio da cidade basca de Guernica pela aviação nazista durante a Guerra Civil Espanhola, é uma das mais poderosas e emocionais de sua carreira. As distorções grotescas das figuras e o uso de um contraste brutal entre o claro e o escuro criam uma atmosfera de terror e caos, enquanto os símbolos que Picasso emprega, como o touro, o cavalo e a lâmpada, servem como metáforas visuais que evocam sentimentos de dor, sofrimento e resistência. Embora Guernica não seja um exemplo puramente surrealista, ela compartilha com o movimento uma profundidade emocional e uma interpretação simbólica que transcende a mera representação da realidade. A partir de Guernica, Picasso passou a experimentar mais intensamente com o uso de formas fragmentadas e distorcidas, adotando um estilo que evocava os aspectos mais caóticos e irracionais da mente humana. Essa aproximação com o surrealismo foi uma continuação natural de sua busca por uma linguagem pictórica que não estivesse restrita à lógica visual ou à representação realista, mas que fosse capaz de capturar a tensão e o conflito interior dos seres humanos. O surrealismo, com sua ênfase no inconsciente e nos processos psíquicos, ofereceu a Picasso um campo fértil para expandir seus horizontes criativos e explorar novas dimensões da arte. Durante os anos 1930, Picasso também se aproximou de outros artistas surrealistas, como Salvador Dalí, Max Ernst e Joe Miró, com os quais compartilhou a inquietação frente à guerra, à violência e ao absurdo da condição humana. Picasso estava profundamente sensibilizado pela ascensão do fascismo na Europa e pela crescente ameaça da Segunda Guerra Mundial. Suas obras da década de 1930 refletem essa atmosfera de ansiedade e incerteza, com figuras grotescas, cenas de violência e um uso contínuo de imagens simbólicas que buscavam não apenas expressar a dor pessoal do artista, mas também a dor coletiva de uma Europa à beira da destruição. Entretanto, Picasso não se limitou a seguir as correntes dominantes do movimento surrealista. Sua abordagem, como sempre, foi mais experimental e individual, absorvendo as ideias do surrealismo e as transformando em algo único e pessoal. Ele não se conformou em ser apenas um seguidor da vanguarda, mas continuou a desenvolver seu próprio estilo e linguagem artística, sendo fiel à sua constante busca por inovação e originalidade. O que ele pegava do surrealismo era a liberdade de expressão e a permissão para explorar o irracional e o simbólico, mas sua abordagem ainda mantinha um traço distintivo de sua personalidade artística e a capacidade de manipular e reinventar qualquer estilo ou movimento que ele encontrasse. Nos anos 1940, enquanto a guerra devastava a Europa, Picasso começou a experimentar com um estilo mais sombrio e introspectivo, que refletia sua crescente preocupação com os horrores do conflito global. Durante esse período, ele produziu uma série de trabalhos em que figuras deformadas, como em A Mulher que Chora, 1937, e cenas de desolação se tornaram centrais. A deformação das figuras e o uso de formas fragmentadas, assim como o jogo entre o claro e o escuro, continuaram a ser uma constante em sua obra, refletindo as tensões internas e as angústias provocadas pela guerra e pela crise política. Essa fase surrealista de Picasso, com suas formas fluídas e seus símbolos, pode ser entendida como uma tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre o racional e o irracional, entre a ordem e o caos. A figura humana, que sempre foi central em sua obra, continua a ser o principal veículo de expressão, mas agora mais do que nunca, ela se desintegra, se fragmenta e se transforma em algo novo e instável. O surrealismo, portanto, ofereceu a Picasso as ferramentas para uma transgressão radical da realidade, sem abrir mão da profundidade emocional que sempre foi característica de seu trabalho. Ao longo de sua vida, Picasso nunca se limitou a um único movimento ou estilo. Ele foi um artista que sempre se permitiu explorar novas possibilidades, sempre desafiando os limites da arte e da percepção. Embora o surrealismo tenha influenciado profundamente sua obra, ele nunca se submete completamente a ele. Ao invés disso, Picasso utilizou as ideias surrealistas como um ponto de partida para suas próprias explorações e expressões pessoais, tornando-se um dos grandes mestres da arte moderna, com uma produção que continua a fascinar e a desafiar o espectador até os dias de hoje. Em última análise, a fase surrealista de Picasso é uma demonstração de sua habilidade em se reinventar constantemente, de sua capacidade de navegar pelas correntes mais inovadoras da arte e, ao mesmo tempo, de sua profunda compreensão da psicologia humana.
Suas obras dessa época continuam sendo uma exploração fascinante do inconsciente e da realidade interior, um convite para que o espectador mergulhe nas camadas mais profundas da mente humana e encontre a beleza e a complexidade que habitam o mundo dos sonhos e das emoções. Após as intensas experimentações com o cubismo e o surrealismo, Pablo Picasso entrou em uma fase de sua carreira que pode ser considerada como um retorno à tradição, mas com uma abordagem profundamente pessoal e inovadora. Durante as décadas de 1940 e 1950, o artista revisitou estilos e temas clássicos, refletindo sobre as grandes tradições da arte ocidental, mas de uma maneira que desafiava qualquer tipo de imitação simples. Embora a arte de Picasso sempre tenha se caracterizado pela busca por novas formas de expressão, ele sabia que, ao revisitar o passado, poderia criar algo ainda mais original, fundindo o antigo com o novo e fazendo do clássico um campo fértil para sua constante reinvenção. Este período de maturidade é marcado pela integração de uma ampla gama de influências, desde os mestres da Renascença até a arte antiga, como a cerâmica e a escultura greco-romanas. Picasso olhou para o passado de uma forma não como um retorno nostálgico, mas como uma oportunidade de revisitar os fundamentos da arte ocidental, recontextualizando-os e transformando-os à luz de sua experiência pessoal e de sua visão radical do mundo. Ao mesmo tempo, ele estava consciente das transformações sociais e políticas que estavam ocorrendo no mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e isso se refletiu em seu trabalho. Entre 1946 e 1950, Picasso se envolveu profundamente com a cerâmica, uma forma de expressão artística que ele havia abordado esporadicamente ao longo de sua carreira, mas que agora se tornaria uma das principais manifestações de sua produção artística. Ele colaborou com a manufatura de cerâmica de Vallauris, na França, e criou uma série de peças inovadoras que exploravam formas, cores e texturas de uma maneira completamente nova. A cerâmica permitiu a Picasso uma liberdade de expressão que não estava restrita às limitações da pintura ou da escultura tradicionais, e ele usou esse meio para explorar desde figuras simples até complexas cenas mitológicas, refletindo a complexidade e a beleza do mundo natural de forma simbólica. As obras de cerâmica de Picasso não eram apenas exercícios de forma e estética, elas também refletiam seu desejo de romper com as convenções e de criar uma arte acessível, que estivesse mais próxima da vida cotidiana das pessoas. Além disso, a cerâmica permitiu que ele experimentasse com o volume, a tridimensionalidade e a textura de maneira mais intensa do que seria possível na pintura. Muitos de seus desenhos e esculturas na cerâmica eram imagens de mulheres e figuras mitológicas, temas que o acompanharam por toda a sua vida artística. Essas formas eram mais soltas e espontâneas, mais fluidas e menos restritas do que as formas geométricas do cubismo ou as distorções do surrealismo, mas ainda assim estavam profundamente ligadas ao desejo de Picasso de representar a complexidade humana de maneira simbólica e emocional. Outro aspecto importante da maturidade de Picasso foi sua busca contínua pela inovação dentro de formas tradicionais, como o retrato e a pintura de nu. Ele revisitava constantemente temas clássicos, como a figura feminina, e os retratava de maneiras surpreendentes, desafiando as expectativas do público e constantemente subvertendo as convenções. Em muitas de suas obras, as mulheres eram representadas de forma fragmentada ou deformada, mas ao mesmo tempo, essas imagens estavam imbuídas de um profundo senso de humanidade e emocionalidade. A figura feminina, que sempre foi central em sua obra, se tornou um campo de experimentação e uma forma de aprofundamento psicológico, uma forma de expressar os aspectos mais complexos e contraditórios da relação entre o homem e a mulher. O retrato foi uma das formas que Picasso usou para revisitar a tradição da pintura ocidental. Ele criou uma série de retratos de amigos, amantes e figuras importantes de sua vida, mas sempre com um toque pessoal que os distanciava das representações convencionais. O retrato de Silvete, de 1954, por exemplo, apresenta uma mulher com uma linha do rosto simplificada e uma paleta de cores limitada, mas ao mesmo tempo revela uma tensão emocional e uma complexidade psicológica que torna a imagem profundamente enigmática. Mesmo quando Picasso voltava a estilos mais tradicionais, sua arte nunca perdia a intensidade emocional ou a busca por uma linguagem visual única. Nesse período, Picasso também se aproximou da pintura mural, um campo tradicionalmente associado à arte pública e à celebração de temas históricos ou sociais.
A convite do governo francês, ele pintou um mural para o Centro Nacional de Arte Contemporânea em Paris, intitulado A Paz, de 1952, no qual usou sua habilidade em criar formas simples e imponentes para transmitir uma mensagem de esperança e solidariedade, temas que estavam profundamente ligados ao contexto político da época, marcado pela Guerra Fria e pela luta contra o fascismo. A pintura, com sua representação de figuras humanas e aves, simboliza a paz e a união, oferecendo um contraste com as imagens de destruição e sofrimento que Picasso havia abordado anteriormente. O trabalho de Picasso nesta fase também se caracteriza pela sua crescente obsessão com a figura humana, especialmente com a representação do corpo feminino. A mulher, para ele, era tanto uma musa quanto um enigma, e ele a abordou de diferentes ângulos ao longo de sua carreira. Nos anos 1950 e 1960, as imagens de mulheres em sua obra se tornaram mais curvilíneas e sensuais, refletindo uma abordagem mais libertadora e otimista em relação à figura feminina. Essas mulheres eram menos fragmentadas e mais fluidas, mas sempre mantinham um senso de distorção, desafiando a ideia de uma representação realista ou convencional. Apesar de estar cada vez mais afastado das correntes vanguardistas que haviam marcado sua juventude, Picasso nunca deixou de buscar a reinvenção. Ele continuou a experimentar com diferentes formas e técnicas, incluindo o uso de colagem, grafismo e até mesmo a pintura de grandes painéis e cartazes. Sua habilidade em transformar qualquer técnica em algo único e inovador nunca se apagou, e ele foi capaz de manter sua arte vibrante e cheia de novas descobertas, mesmo em um estágio avançado de sua carreira. Isso ficou evidente em obras como O Minotauro, de 1936 a 1937, e As Mulheres de Argel, de 1955, que são uma síntese de sua busca constante por novas formas de expressão e uma celebração da liberdade artística. Durante essa fase, a relação de Picasso com a política e a sociedade também se intensificou. Ele se tornou um defensor da paz, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e seu engajamento político se refletiu em várias de suas obras. Sua arte, que sempre foi profundamente pessoal, também passou a refletir as questões coletivas e sociais de sua época, especialmente o medo da guerra nuclear e a busca por uma convivência pacífica entre os povos. Sua adesão ao Partido Comunista Francês e seu envolvimento com causas políticas mostraram que, embora sua arte fosse antes de tudo uma busca pela expressão pessoal, ela também estava ativamente engajada com os acontecimentos do mundo. No entanto, o retorno à tradição não significa um abandono das vanguardas ou da inovação. Picasso continuou a criar obras que questionavam o status quo da arte e da sociedade, mas agora suas abordagens estavam mais refinadas e amadurecidas. Ele nunca se afastou de sua natureza inquieta e rebelde, mas a forma como se relacionava com a tradição evoluiu, buscando uma fusão entre o antigo e o novo, entre o clássico e o moderno. Picasso, assim, se consolidou como um dos maiores artistas do século XX, não apenas pela sua capacidade de inovar, mas também pela maneira como soube dialogar com a história da arte e reescrevê-la de acordo com suas próprias regras e experiências. Em resumo, a fase de maturidade de Picasso foi uma época de equilíbrio entre tradição e inovação, onde o artista conseguiu transformar o passado em uma ferramenta para aprofundar sua própria linguagem visual. Ao revisitar temas clássicos e explorar novas formas de expressão, Picasso se manteve fiel à sua busca incessante pela originalidade e pela reinvenção, mantendo-se uma figura central na história da arte moderna. Sua habilidade de olhar para o passado e extrair dele novas possibilidades de interpretação foi o que permitiu que ele continuasse a criar obras que ressoavam com poder e relevância, mesmo em um momento em que muitos outros artistas da vanguarda haviam se afastado de seus próprios legados. Ao longo de sua vida, Pablo Picasso não apenas desafiou as normas artísticas estabelecidas, mas também contribuiu de maneira indelével para o desenvolvimento da arte moderna. Sua capacidade de experimentar, de se reinventar constantemente e de expandir os limites da arte fez com que sua obra fosse um ponto de referência não apenas para artistas contemporâneos, mas para gerações que o seguiram. Com uma carreira que atravessou quase todo o século XX, Picasso deixou um legado que transcendeu os limites do seu próprio tempo, refletindo, em sua produção, tanto os contextos históricos e sociais que o cercaram quanto sua visão única do mundo. Picasso não foi apenas um dos maiores artistas da história, mas também um dos mais influentes. Seu impacto na arte moderna é imensurável,
e sua influência continua a ser sentida em diversos campos, da pintura à escultura, passando pela cerâmica, gravura e até mesmo a arquitetura. O estilo de Picasso foi profundamente revolucionário, ao ponto de ele ser creditado por ter criado novas formas de ver e entender a arte. Sua contribuição para o cubismo, em parceria com Georges Braque, foi um marco no desenvolvimento da arte moderna, sendo que a fragmentação da forma e a exploração de múltiplos pontos de vista ainda são características que perpassam a arte contemporânea. Além do cubismo, Picasso também foi um dos principais responsáveis por popularizar a abstração, mesmo que de maneira indireta. Ele quebrou as barreiras do realismo e da representação figurativa, desafiando a visão tradicional da arte ocidental. Sua abordagem desconstrutiva da realidade, ao reduzir formas de figuras a componentes básicos e geométricos, abriu portas para uma variedade de estilos que surgiram nas décadas seguintes, como o expressionismo abstrato e o minimalismo. Sua inovação estava na constante busca pela autenticidade e pela liberdade expressiva, um princípio que se tornou um pilar da arte contemporânea. Mas a importância de Picasso não se limitou apenas ao seu estilo inovador. Ele também foi uma figura que encarnou o espírito do século XX, um período marcado por rápidas transformações sociais, políticas e tecnológicas. Picasso soube captar a ansiedade, os conflitos e as esperanças de seu tempo, incorporando esses aspectos em sua obra. De seus quadros cubistas, que refletiam a fragmentação da sociedade moderna, até suas representações de guerra, como Guernica, que se tornaram um símbolo do sofrimento humano em tempos de violência, Picasso conseguiu transformar a arte em um veículo poderoso de comentário social e político. A relação de Picasso com a guerra e a violência é outro aspecto que tornou sua obra relevante para além das fronteiras da arte. Guernica, talvez sua obra mais famosa, é uma poderosa denúncia contra os horrores da Guerra Civil Espanhola e o impacto devastador do fascismo. Mesmo décadas depois de sua criação, a pintura continua sendo um dos ícones mais expressivos contra a barbárie humana. A sua capacidade de criar uma obra tão simbólica e universal não se limitou apenas ao contexto histórico da época em que foi feita, mas a fez transcender e se tornar um símbolo eterno do sofrimento humano diante de conflitos e atrocidades. A revolução nas técnicas e na abordagem da arte, por sua vez, também teve um impacto direto na educação artística. Picasso não só questionou os padrões de ensino artístico de sua época, mas também forneceu novas formas de pensar e criar para os artistas que o seguiram. Sua abordagem foi integralmente prática e experimental, demonstrando que a arte não deveria ser um exercício de perfeição técnica, mas sim uma ferramenta de exploração e expressão pessoal. Ao longo de sua carreira, ele nunca se contentou com fórmulas ou métodos convencionais, encorajando os artistas a buscarem sua própria voz e identidade. Essa liberdade de criação, sem se prender às convenções, passou a ser um princípio fundamental no ensino da arte contemporânea. Além de sua contribuição à arte visual, Picasso também desempenhou um papel fundamental na popularização da arte moderna. Sua fama, que cresceu ao longo de sua vida e se manteve depois de sua morte, ajudou a aproximar o público de novas formas de expressão artística, que muitas vezes eram vistas com ceticismo ou até rejeição. O mercado de arte, por exemplo, foi revolucionado pela demanda por obras de Picasso, e ele foi uma das figuras centrais na construção da relação entre arte e consumo no século XX. Sua carreira também foi marcada por uma grande quantidade de exposições em museus e galerias ao redor do mundo, consolidando sua posição como um ícone global da arte moderna. O legado de Picasso também é visível na prolífica quantidade de sua produção, que permaneceu imensa e diversificada até os últimos anos de sua vida. Mesmo após os 80 anos, o artista não diminuiu o ritmo de criação, mantendo-se incansável em seu trabalho. Sua produção, que inclui milhares de pinturas, esculturas, desenhos e cerâmicas, oferece uma visão aprofundada de sua evolução artística e de seu pensamento ao longo das décadas. A capacidade de Picasso de manter-se inovador, explorando constantemente novas técnicas e linguagens, reflete a vitalidade de seu espírito criativo e seu compromisso com a arte como uma forma de transformação e libertação. A recepção de sua obra ao longo dos anos também evidenciou o impacto duradouro de seu trabalho. Durante sua vida, Picasso foi amplamente reconhecido, mas também alvo de críticas, principalmente de quem via suas inovações como uma ameaça às formas tradicionais de arte. Contudo, com o tempo, a apreciação crítica de sua obra se consolidou,
e hoje ele é considerado uma das figuras mais importantes da história da arte. Seus quadros estão em museus e coleções ao redor do mundo, e sua obra continua a ser estudada e admirada por novas gerações de artistas e historiadores. A influência de Picasso não se limitou ao âmbito das artes plásticas. Ele teve um papel fundamental na definição de uma nova percepção sobre o papel do artista na sociedade. Picasso não se via como alguém que simplesmente reproduzia a realidade, mas como um criador de novas realidades, que deveria refletir sobre o mundo, comentá-lo e desafiá-lo. Ele foi um artista que nunca se conformou, sempre em busca de novas formas de interpretação e expressão. Essa atitude de contestação, de ruptura e de renovação contínua, se refletiu em outros campos da cultura, como a literatura, a música e o cinema, onde Picasso também exerceu uma grande influência. Hoje, o legado de Picasso continua a ser uma referência vital para artistas de todas as disciplinas. Seu trabalho abriu o caminho para as muitas inovações que se seguiram no campo das artes visuais, e seu nome se tornou sinônimo de genialidade criativa. O impacto de sua obra é evidente em como ela continua a inspirar e a instigar novas gerações a desafiar as normas, a explorar novas formas de expressão e a buscar a originalidade em um mundo cada vez mais saturado de imagens e ideias. Em última análise, Picasso não foi apenas um artista, mas um visionário cuja obra transcende os limites do tempo e continua a provocar reflexão, discussão e admiração, moldando o curso da arte contemporânea. O estudo e a apreciação de sua obra, portanto, são essenciais para compreendermos não apenas a evolução da arte moderna, mas também a maneira como a arte pode funcionar como um meio poderoso de expressão pessoal, crítica social e transformação cultural. Picasso, com sua imensa capacidade de inovar e reinventar-se, continua sendo uma figura central para entender a arte no século XX e além, como um verdadeiro mestre que soube transformar sua visão do mundo em uma linguagem universal e atemporal. Pablo Picasso faleceu no dia 8 de abril de 1973, em sua residência na cidade de Mougins, no sul da França, aos 91 anos. Sua morte marcou o fim de uma das carreiras mais prolíficas e revolucionárias da história da arte. No entanto, ao contrário de muitos artistas, que veem sua relevância diminuir com o tempo, Picasso permaneceu no centro do debate artístico e cultural muito tempo após sua partida. Sua morte não significou o fim de sua influência, mas apenas o início de um novo capítulo em sua jornada como uma figura imortal na história da arte mundial. A perpetuação de seu legado é evidente no vasto impacto que teve em gerações posteriores, e em como sua obra continua a ser um ponto de referência para artistas, estudiosos e admiradores da arte até os dias atuais. Embora sua morte tenha sido um evento que gerou grande pesar, foi também um momento de reflexão sobre a magnitude de seu trabalho. Picasso, ao longo de sua vida, experimentou com uma variedade de meios, estilos e técnicas. Sua obra abarcou uma enorme diversidade, desde a pintura, a escultura e a cerâmica até a gravura, o desenho e a colagem. Não há dúvida de que seu legado é, em grande parte, uma síntese dessas inovações, uma constante busca por novas formas de ver e entender o mundo. Cada uma de suas fases, como o período azul, o período rosa, o cubismo e o surrealismo, representam uma mudança na sua abordagem artística, mas todas estão unidas por um fio condutor no desejo incessante de reinventar a arte e os próprios limites da criação. O impacto imediato de sua morte foi visível na reação de artistas, críticos e do público em geral. O mundo artístico perdeu uma figura central, mas a ressurreição de sua relevância nos anos seguintes à sua morte foi extraordinária. As grandes instituições culturais começaram a prestar ainda mais atenção a Picasso, organizando exposições comemorativas que mostravam a extensão de sua produção e a profundidade de sua evolução artística. Grandes museus ao redor do mundo, como o Museu Picasso em Paris e o Museu Picasso em Barcelona, tornaram-se centros de estudo e apreciação de sua obra, enquanto suas pinturas continuaram a ser cobiçadas por colecionadores de arte em uma escala global. A repercussão do seu trabalho continuou a gerar discussões sobre sua importância e sobre os legados da arte moderna. No entanto, a morte de Picasso também trouxe à tona um debate sobre o significado de seu trabalho em um contexto pós-humano. Muitas das gerações seguintes à sua morte procuraram questionar e reinterpretar a obra de Picasso à luz de novas abordagens estéticas e críticas. Artistas contemporâneos, como Jean-Michel Basquiat e David Hockney, por exemplo, se inspiraram nas inovações e na liberdade criativa de Picasso, incorporando elementos de sua obra em suas próprias criações.
De fato, Picasso tornou-se um símbolo da liberdade artística, um exemplo de como um artista pode, por meio da coragem de se reinventar constantemente, deixar uma marca indelével nas gerações que o sucedem. Picasso também teve um impacto profundo no mercado de arte. Sua morte não diminuiu o valor de suas obras, ao contrário, fez com que elas se tornassem ainda mais valorizadas. Ao longo das décadas seguintes à sua morte, diversas pinturas de Picasso foram leiloadas por somas recordes, tornando-se alguns dos quadros mais caros já vendidos no mercado de arte. Isso não se deve apenas à sua notoriedade, mas à qualidade e à originalidade inconfundível de sua obra, que continua a ser um símbolo de inovação e excelência no campo das artes visuais. O valor de suas obras no mercado reflete, de certa forma, a continuidade da sua influência, sendo ainda uma referência para artistas e colecionadores que buscam a autenticidade e a inovação. Uma das questões mais debatidas após sua morte foi o legado pessoal de Picasso em relação aos aspectos mais controversos de sua vida, como seu comportamento em relação às mulheres e suas atitudes políticas. Picasso sempre foi uma figura contraditória, enquanto sua arte era profundamente inovadora, sua vida pessoal era marcada por relações tumultuadas e atitudes muitas vezes consideradas machistas. No entanto, com o passar do tempo, essas questões passaram a ser abordadas não apenas como uma crítica à sua pessoa, mas também como uma maneira de refletir sobre as complexidades da arte do artista. O legado de Picasso, assim, não pode ser visto apenas de uma forma unilateral, mas como um campo fértil para a reflexão sobre as tensões entre a genialidade criativa e as limitações humanas. As obras de Picasso também continuam a ser analisadas sob uma ótica sociocultural, à medida que os estudiosos buscam entender como ele foi capaz de capturar as tensões de seu tempo, especialmente em relação aos contextos históricos e políticos. Sua obra foi marcada pela exploração dos efeitos da guerra, da política e da sociedade sobre o indivíduo. Guernica, a obra mais emblemática de Picasso, continua sendo uma poderosa denúncia contra os horrores do conflito armado, mas também uma reflexão sobre a fragilidade da condição humana. A arte de Picasso se tornou uma ferramenta crítica, um meio de questionar as estruturas sociais e políticas, e ao mesmo tempo, de refletir sobre os desafios universais da existência humana. Os museus e galerias, por sua vez, não apenas celebraram sua obra, mas também continuaram a fazer dela um objeto de estudo contínuo. Picasso nunca foi apenas um ícone de sua época, mas também um ponto de partida para novas investigações sobre o papel da arte na sociedade. As novas gerações de artistas, desde os minimalistas até os artistas do grafite, continuam a olhar para Picasso como uma fonte de inspiração, tomando sua capacidade de desconstruir a forma e a representação como um modelo para suas próprias inovações. Nos últimos anos, a figura de Picasso tornou-se também um símbolo de resistência à estagnação da arte. A constante reinvenção de sua obra, sua busca incessante por novas formas de expressão, inspirou artistas contemporâneos a desafiar as convenções do mercado, as expectativas do público e as pressões do sistema artístico estabelecido. Picasso nunca se acomodou com o sucesso, e essa atitude é refletida por muitos artistas que, hoje, ainda buscam questionar e expandir os limites da arte. Sua obra continua sendo um lembrete de que a verdadeira inovação vem do compromisso com a transformação e da disposição para assumir riscos criativos. Hoje, o legado de Picasso também é celebrado em sua presença física e simbólica nos espaços públicos. Muitas de suas esculturas estão espalhadas pelo mundo, incluindo monumentos em cidades como Barcelona e Chicago, transformando espaços urbanos em locais de contemplação e apreciação artística. As figuras de Picasso, que muitas vezes pareciam fragmentadas e distorcidas, agora se erguem em lugares onde as pessoas podem interagir com elas, refletindo a permanente relação entre a arte e o espaço público. Picasso não foi apenas um criador de mundos imaginários, mas também um artista que fez da arte um reflexo tangível do cotidiano das pessoas. Por fim, o impacto de Picasso vai muito além das suas pinturas e esculturas. Ele criou uma nova forma de entender o papel do artista, da arte e da sociedade, e sua obra continua a ser uma das mais poderosas e influentes da história. Sua morte não foi o fim de sua relevância, mas o início de uma perpetuação de sua visão, que permanece viva nas obras que deixou e nas discussões que ainda suscitamos sobre sua arte.
O legado de Picasso é eterno, refletindo a busca incessante por inovação, a paixão pela criação e a coragem de explorar a complexidade humana, qualidades que continuam a inspirar e a desafiar artistas e admiradores ao redor do mundo. Picasso não morreu, ele se transformou em uma parte inseparável da história da arte.